Salve Maria, mais um vídeo aqui Deus deu a chave a Pedro. Olha só que interessante. Vamos ver a pregação adventista sobre esse tema. Como explicar o texto que fala que Jesus daria as chaves da porta do céu a Pedro? Como entender esse texto bíblico, professor? Na verdade, que chaves do céu Deus deu a Pedro? Na verdade, não é chave do céu, amigo telespectador e ouvinte. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, de forma simbólica, Cristo está dizendo que ele deu a Pedro a autoridade para ligar e desligar alguém do reino dos céus. Essa chaves está relacionada à autoridade. Agora, isso aqui não foi dado, amigo telespectador, só para Pedro. Porque eu sei que tem muitos irmãos católicos que interpretam isso aqui para dizer que Pedro foi o líder mais importante ou o primeiro papa. A autoridade de pastorear, de ligar, foi dado a Pedro. Tanto que estava ali os 12. Só Pedro teve a revelação. Para o quê? Moisés, no Velho Testamento, porque o Velho Testamento aponta o novo, prepara você para entender o novo. Moisés era o porta-voz do Velho Testamento. Só Moisés que falava com Deus, face a face, e dava a instrução ao sacerdócio, ali no templo, ali. Certo? Para você entender, o Novo Testamento é de acordo com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento está preparando você para o Novo Testamento. Velho Testamento, pastor universal, Moisés. Novo Testamento, pastor universal, Pedro. Velho Testamento, pastor que pastoreava ali no Velho Testamento, os judeus ali, os israelitas ali que saiu do deserto, tal, etc. Deu os mandamentos a Moisés, tal, etc. Olha só, o Novo Testamento é Pedro. Por quê? Porque Deus não deu a revelação aos demais. Não, só Moisés. Porque Moisés, ele é o porta-voz, fazia a ponte com Deus, por intermédio de anjo, certo? Pedro, ele é a ponte que está sobre essa igreja, que está em sintonia com a cabeça, Colossenses 18, e a igreja é a esposa mística de Cristo. Pedro está centralizado em sintonia, em comunhão com o magistério, com a igreja, com a esposa, e tem a chave de ligar e desligar. Há visíveis aqui na terra e há invisível com Cristo. Que Cristo dá a chave a Pedro. E ainda mais, dá ao pastor e a Pedro. João 21, do 15 e 17. É simples entender isso. Ah, foi dado aos demais? Sim, aos apóstolos. João 20, do 21 ao 23. Perdoar pecado e reter pecado. E por que os apóstolos têm a chave, têm a autoridade de ligar e desligar? Por causa do pastoreio de Pedro. E a chave foi dada a Pedro, por causa da sucessão apostólica petrina, desde Pedro ao Papa Francisco, 266 Papa, até o Papa Francisco, 266, de tradição petrina. Olha só. Por que os apóstolos têm acesso? Por que os bispos, os presbíteros têm acesso? Por causa do pastoreio universal. Certo, pastor? Não foi dada uma igreja protestante. Protestante se apartou da igreja. Se você se apartou da igreja, você quebrou todo esse vínculo com Colossenses 18, com a cabeça. E o vínculo com a esposa. Com o fundamento, o ensinamento, doutrina dos apóstolos. Apóstolos 2,42. Ele vai tentar negar que foi dada a outras pessoas, para eles terem acesso também a essa chave. É só. Pedro foi o líder mais importante ou o primeiro papa. Na verdade, essa autoridade aqui não foi dada só para Pedro. Se você ler um pouquinho mais à frente, em Mateus 18, 18, olha o que diz aqui. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu.
e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em que sentido isso ocorre? Que sentido isso ocorre? Aqui você esqueceu o versículo 17. Ou esqueceu o versículo 15. Está falando concordância, perdoar, reconciliação. E quem não ouvia a igreja é um pagão publicano. Tá fora. Olha só. A malícia desses caras, Mateus 18, ó. 18, 15, ó. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o. Entre ti, ele somente se ouvir, terá ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva. Ó. Pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, 17, ó. Se eles recusar ouvir a igreja, se ele não se perdoar, se ele não se reconciliar, vai dizer a igreja. Olha só. 17, ó. O pastor usou o 18, mas o pastor esqueceu o versículo 15, o 16. Aqui não está falando da profecia sobre ti, Pedro, de ligar e desligar. Simples entender isso. Porque eles querem usar esse texto para eles terem esse acesso, para mostrar para o povo que eles têm autoridade de ligar e desligar. Não, a autoridade de ligar e desligar tem que estar sobre esse ministério, sobre o pastoreio universal. Tanto que Paulo, quando se converte, tem que ir lá em Jerusalém, vai se reconhecer a sua graça a Tiago, bispo de Jerusalém, Cefo, bispo universal, e João. Para não ter caminhado em vão. Olha só. Aqui, ó, 17, ó. Se recusá-los, dizer a igreja. Igreja, não as igrejas. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Olha só. A autoridade da igreja de ligar e desligar. Se a igreja souber, se a igreja ter o respaldo disso aqui, ó, a sua concordância, o seu perdão será ligado. Beleza. Pequei contra o meu irmão não quer me perdoar, vou lá e me confesso a um sacerdote. Eu sou perdoado, porque eu tive arrependimento, mas ele não teve concordância, ele não deu ouvido. Vou até a igreja e me confesso, que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Eu, tranquilo, se arrependo, me converto, confesso e meu pecado sobe. E eu serei perdoado. Quando meu irmão não me perdoou, é o problema dele. Importante que eu estou com o coração limpo, eu tive arrependimento. E ouvi a igreja. Olha só, o pastor usou 18. Ó. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligares sobre a terra será desligado do céu. Muito diferente daqui de Mateus 16, ó. 19. Aqui, a chave do reino de Deus. Ligar as coisas visíveis, a igreja visível, a igreja militante com a igreja triunfante. Tem diferença. Pensou? Se todo mundo tivesse a chave, tanto que o pastoreio foi dado a uma pessoa só, a Pedro, João 21, do 15 ao 17. E os demais perdoar pecado, reter pecado por autorização e o magistério. Pastor universal, Pedro. Interessante, né? Simples entender isso. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tá falando para quem? Para Pedro. Tinha uns 11 apóstolos ali, ó. Por que isso não falou isso para os outros demais? Não, porque a revelação só foi a Pedro. De acordo com... Lá no Velho Testamento, a revelação foi dada a Moisés. Lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. Êxodo ali, 3 ali. Interessante. Simples, cara. Ó. Efésios. Aqui, ó. Eu amo as cartas ao Efésio, cara. Efésios, ó. 1:22, ó. Sujeitou a seus pés todas as coisas,
eu constituí o chefe supremo da igreja. Ó. Olha só, Efésios 1:9. Ó. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência fomos desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, a que estão no céu e a que estão na terra. Ó. Por causa da chave. Olha só, e foi dado à igreja, Efésios 3:10, ó, sobre esse pastoreio. Aqui, ó, Efésios 3:10, ó. Assim, da hora em diante, as denominações aposentadas celestes podem ser conhecidas pela igreja de infinita diversidade de sabedoria divina. Ó. Cara, se você for estudar a escritura sério, com a visão do magistério, cara, esse protestantismo aí é uma farsa. E que esses caras pregam é uma farsa, cara. Porque a Bíblia fala o contrário do que eles pregam. Já pensou cada pastor, cada fundador de igreja ter a chave, ter a autoridade de ligar e desligar? Você tem cabimento? Isso é por isso que Pedro, segundo Pedro 20, fala, pô, Bíblia tem os pessoal da escritura. Para não ter essa discordância, para não ter essa bagunça. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus de frente, que é outro espírito. Isso ocorre quando um discípulo de Cristo leva a mensagem da salvação. Essa chave dos céus é a palavra de Cristo. Quando a pessoa leva essa chave, a palavra de Cristo, para alguém, e essa pessoa aceita, você teve, de forma indireta, autoridade para abrir o céu para a pessoa. Agora, quando você leva a palavra... Sim, se vindo do magistério, fundamento dos apóstolos. Os apóstolos que ele escolheu. Que tem o envio, que tem o chamado de perdoar, de reter pecado. João 21, do 23. Sobre o pastoreio de Pedro, sim. Aí sim, o céu se abre, mas ele tem que ser entronizado nessa igreja. Tem que ser membro dessa igreja. Como vai dizer Mateus 2,47, ajudava outro para o caminho da salvação. Porque ele se tornava membro dessa igreja. Que tem a chave, que tem o pastoreio universal. Não uma igreja protestante, adventista. Cristo, a Ou por aí chave vai. do reino dos céus. Alguém. E essa pessoa rejeita, indiretamente você pode fechar a entrada dos céus para essa pessoa. Então é num contexto missiológico que Cristo diz isso aqui. E isso se aplica não só a Pedro, mas a todos os seguidores de Jesus Cristo que levam as chaves do reino dos céus, as palavras de Cristo. Não leva o evangelho. Olá, seja bem. Que interessante, né? Olha só. Cristo está falando para quem isso aqui? Especificamente a Pedro. Tá falando para outras igrejas? Não. Só, nem sonhava em ter outras igrejas naquele tempo. Aqui, ó. Mateus 16, ó. Tá falando especificamente a Quefas, a Pedro. Olha só. 13, ó, Mateus 16, 13, ó. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, não dizer ao povo quem é o Filho do Homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e um dos profetas. Disse Jesus, e vós quer dizer que eu sou? Olha os discípulos ali, todos reunidos, não teve revelação, só Pedro. E por isso que, por causa dessa revelação que Pedro teve do próprio Deus, Mateus 16, 16, 17, 18, foi dado essa chave, foi dado ao pastoreio, foi dado a autoridade sobre a esposa do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. 18. Eu te darei, claro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre a igreja, sobre o pastoreio, sobre a revelação de Pedro. O Ellen White teve essa revelação, Martinho Lutero teve essa revelação, os pentecostais, os neopentecostal, o Odir Macedo, a Assembleia Mundial, a Triangular, a Plenitude, a Mundial, a Internacional da Graça, teve essa revelação? Olha só como entendemos o Evangelho. Genuinamente, Escritura. Amor pela Escritura. Amor pela palavra. Esses caras não têm amor pela palavra. Eles estão defendendo os seus negócios.
Grandes empresas e pequenos negócios. Interessante. Olha só que interessante. Se você catar Marcos 8, 27, 33, Lucas 9, 18, 22, você vai ter, ó. Uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é fulano, que é cicrano. Visão protestante. A minha igreja é verdadeira. A minha igreja está na salvação. Essa igreja católica se corrompeu. Martinho Lutero trouxe a origem. Martinho Lutero reformou a igreja. Como reformou a igreja? Dividindo. Deformou a igreja. A igreja ia passar por uma crise naquela época. Ficou pior. Interessante. Salve Maria, sou missionário certo. E Martinho Lutero, Mateus 16, 18, 18, violou todo esse mandamento, toda essa profecia, para fundar sua igreja. E pelo protestante é a solução. Voltou à origem. Como o Espírito Santo, que ele é santo, que tornou essa igreja pública, e em 1700 ele vai se revoltar contra essa igreja e vai fundar outra igreja? Vai usar outro fundador? Olha só que interessante. Não cabe, cara. Se você for meditar, se você for repetir visão espiritual, não visão humana, olha só, o Espírito Santo usou o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, o próprio Deus, usou Pedro. Certo? E o Espírito Santo desceu ali em Atos Apóstolos 2, tornou essa igreja pública. Primeiro pregar Pedro. E em 1700, 16 séculos de atrás, então o Espírito Santo, essa igreja se corrompeu, essa igreja, as portas do inferno prevaleceu contra ela, como, né, se teve divisão, o inferno prevaleceu contra essa igreja. Então, o Espírito Santo vai fundar outra igreja, vai usar outro membro da igreja, que é Martinho Lutero, fundar outra igreja. Então, se você for ver essa visão protestante, o Espírito Santo é um divisor, então. Que a Bíblia diz, Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Então, se o Espírito Santo assiste essa igreja, se o Espírito Santo ele é unificador, ele não é divisor, como o Espírito Santo vai fundar outra igreja? Como o Espírito Santo vai mostrar outra revelação? Como o Espírito Santo vai se revoltar contra a esposa do Senhor? Quando Cristo profetizou que o próprio Espírito Santo estava sobre Cristo, olha só, cara, a Santíssima Trindade, a revelação ali sobre a vida de Pedro é a Santíssima Trindade. Deus Pai, certo? Deus Filho e o Espírito Santo ali, ó. Agora você vai abraçar essa fé protestante? A Bíblia fala que é outro Espírito Santo que está nesse vários Jesus diferentes. 2 Coríntios 4. Não é a revelação desse Espírito Santo que está na igreja católica, que assiste essa igreja. Por que católica? Que é universal. É a igreja que está em todo lugar. Santo Inácio de Choquia declara, lá no ano 107, a igreja católica, que está o bispo, que está o papa, é a igreja católica. Que interessante. Um pai apostólico fala sobre isso. Então, é fundamento dos apóstolos. Se você saiu desse fundamento dos apóstolos, já está fora. Como diz João lá, não tem o pai, não tem o filho. Ó, não tem o pai, não tem o filho. Não tem uma unção dos santos. Para finalizar aqui, ó, em João, olha só. João, aqui, ó. Pedro, João, ó. Segundo João 1, 9. Todos aqueles que caminham sem rumo e não permanecem na doutrina. Que doutrina? As apóstolos 42? Doutrina dos apóstolos. João 1, 14 até 17. Marcos 1, 22. Mateus 7, 28 e por aí vai. E Marcos 4, 2 e por aí vai. Aqui, ó. Todos aqueles que caminham sem rumo e não permanecem na doutrina de Cristo e não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Olha só. Glória, glória, aleluia, Senhor. Que igreja maravilhosa. Olha só.
Aquele que ouve essa igreja, aquele que segue o fundamento dos apóstolos, tem o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, o Paráclito, está sobre a vida dele, porque ele ama essa igreja. Muito diferente das igrejas de homens, que não seguem essa doutrina. Quem não segue essa doutrina não tem um pai e nem um filho, tem outro espírito, que é o diabo. Segundo Timóteo 4, 3 e 4 e 1 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Coríntios 11, 4, ele não pregava várias Jesus diferentes. 2 Coríntios 11, 3, assim como a serpente seduziu Eva, etc, etc. E por aí vai. Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Isso aqui é amor pela palavra. O meu estudo é defender mais na palavra. Eu estudo também a doutrina, a tradição. Mas a palavra nos dá esse respaldo também que os padres apostólicos, todo sucessor dos apóstolos, seguiram de acordo com os apóstolos seguiram. Tendo Pedro por pastor universal, para honra e glória. Salve a Igreja Católica. Salve Maria, sempre virgem.